Muito boa tarde, já estamos aqui ao vivo. Daqui a pouquinho o nosso bate-papo com Paulo Roberto Teles, mais conhecido como Paulinho Teles, lateral direito do Jacuipense, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre futebol. Esperando aí o Instagram mandar os convites aí, para que todos estejam presentes, para daqui a pouquinho a gente bater o nosso papo semanal, falar de futebol. Muito obrigado a todos vocês aí pela presença, aguardando aqui apenas o Instagram mandar alguns convites para que a gente possa estar aí batendo um papo. Hoje o nosso convidado, Paulo Roberto Teles, Paulinho do Jacuipense, Paulinho Teles do Jacuipense, e vamos falar de futebol. Mandar um abraço aí para Leone Boleiro. Leone, grande abraço, obrigado pela sua presença. Rogério, Heitor, a turma toda já chegando aqui, e estamos juntos aí, viu? Guardar Paulinho daqui a pouquinho, mandar o convite aí, para que a gente possa conhecer um pouquinho da história aí desse ídolo aí. Lembrando que esse convite não foi só um convite meu, mas de toda a garotada que por aqui passou. E quando eu perguntava quem era seu ídolo no futebol, eles diziam Paulinho. Eu digo, então vamos convidar Paulinho aqui e vamos conhecer um pouquinho aí da história dele. Já já Paulinho aí com a gente, falar um pouquinho do futebol infantil, do futebol de base, conhecer um pouquinho da história dele, como ser um campeão, como conseguir realizar o sonho, trazer essa experiência aí para a garotada que está começando, e tenho certeza que vai ser uma tarde assim fantástica. Vem com a gente, vai mandando as perguntas de vocês aí, nem sempre é possível ler todas, né? Peço até que, se possível, mande aí depois dos 30 minutos, que é quando a gente já bateu um papo aí, já falou de muita coisa, e a gente começa a inserir aí as perguntas, mas já já, Paulo Teles aqui presente. E eu quero ver a turma toda aí participando aqui com a gente, valeu? Vamos aguardar aí só um pouquinho, Paulinho entrar, para a gente começar a falar de futebol. Paulinho, que é do Jacuipense, faz parte também do Leão Grená, e essa garotada tá aí vindo forte. O futuro do futebol baiano, o futuro do futebol brasileiro. Olha, Paulinho já presente aqui, já dá para ver aqui que Paulinho já está presente. Vamos só aguardar Paulinho mandar o convite aí e vamos falar de futebol, hein? Obrigado a todos vocês aí pela presença. Só aguardando aqui conectar. Pronto, boa tarde, Paulinho já presente aqui. Tudo bem, Paulinho? Boa tarde. Prazer estar falando com vocês. Muito bom estar aqui. Bem aí? Como é que tá o áudio? Oi? Tá bacana? Tá ótimo, tá perfeito. Paulinho, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de dizer que esse convite não é só um convite meu, mas de toda a garotada aí que segue de cara com craque. E eu tenho feito a live aí com alguns meninos aí, e sempre que eu pergunto quem é seu ídolo no futebol baiano, para minha surpresa, Paulinho Teles, eu digo, rapaz, então vamos chamar esse homem aqui, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Tudo bem? Quem dera. Mas é bom demais receber o carinho desses meninos, dessas crianças, né? Que tem um futuro tão grande, né? Mesmo aqueles que não vinguem no futebol, né? Eu creio que serão ótimas pessoas no futuro. Eu tenho certeza disso, certeza. Muito bacana. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Para você que está chegando aqui, estamos batendo um papo aqui com o Paulo Roberto Teles, mais conhecido como Paulo Teles, jogador lateral lado direito do Jacuipense. Paulinho, gostaria que você contasse para a gente, mas antes até de começar a falar sobre isso, queria saber o seguinte: você é de Salvador ou é do interior da Bahia? Não, sou de Salvador. Filho de Salvador. Salvador, cidade baixa. Tá me ouvindo aí, né? Conta Tô um ouvindo, pouquinho pra um pouquinho, gente mas tá aí, bom. Paulinho, esse seu sonho aí, como é que começou esse seu sonho de ser jogador de futebol?
Olha, na verdade começou muito cedo, cara, muito cedo, né? Já tava aqui, tipo, minha mãe sempre falou, né? Eu sempre fui focado muito no que queria, né? Eu estudava, dava um pouquinho de trabalho a ela nos estudos, né? Que isso não é bom se as crianças estarem ouvindo isso. Mas Depois a gente assim, corrige. eu sabia no final, com 7, 8 anos de idade, né? Eu já sabia o que queria, que seria um profissional, né? Eu falei, mãe, independente do que acontecer, eu vou ser um profissional de futebol, né? Mas aí eu me esforçava bastante, muito, muito mesmo. Alimentação, né? Dormia cedo, né? Enquanto os meus amigos iam pra fé, ia tipo assim, ficava aqui embaixo, né? Conversando, eu estava deitado, dormindo, assistindo, então assistindo televisão. Eu sempre fui muito focado, certo? E Hum. aí aconteceu que com 12 anos, eu fui fazer um teste no Vitória. Onde tinha peneira, eu ia. E aí, dessas muitas peneiras aí, eu passava em 4, 5 peneiras e depois ia pro Barradão. Chegava no Barradão, eu... Só desligar o telefone aqui. E assim, chegava no Barradão, né? Eu ficava um mês e meio, e de repente eu era dispensado do Vitória, né? Fui dispensado umas 2, 3 vezes. E muitas vezes eu chegava em casa, na última vez cheguei em casa chorando, né? Em casa. Olha o Luciano aí, Luciano Ratinho aí, pergunta Tô vendo aí. se ele Pergunta se joga ele joga futebol. futebol. Mas, Paulinho, mas deixa eu entender aqui o seguinte: antes de você ir fazer essas peneiras aí, calma aí que a gente chega lá. Como é que era a sua vida até antes da peneira? Qual era a escolinha que você frequentava? Era em campo de várzea? Onde é que você jogava até antes de buscar? Cortou, pode repetir a pergunta, por favor? Fugiu aqui. Eu digo o seguinte: antes de você ir fazer essas peneiras aí, como é que era a sua vida de garota aí? Você jogava onde? Era em campo de várzea? Você fazia parte de alguma escolinha, de alguma academia? Travou aí, Paulinho? Você me ouve aí, Paulinho? Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo e não estiverem ouvindo o Paulinho, sinaliza aí, por gentileza, que travou aqui. Eu não sei se é lá ou se é aqui. É assim, eu comecei na escolinha do Itapajipe, certo? Hum, Aqui na Cidade Baixa, lá na Ribeira, certo. entendeu? E eu fiquei um bom tempo lá com o professor Expedito, né? Disputava sempre futebol de salão. Sempre comecei no futsal, né? Joguei acho que os 2 ou 3 baianos, né? E daí eu fui pro Clube dos Oficiais da Polícia Militar. E nesse tempo, eu já comecei a fazer teste no Bahia, né? Saí do Vitória, parei de fazer teste no Vitória, fui pro Bahia e fiquei no Bahia. E aí eu treinava no Bahia e no campo, né? E no futsal, no Clube dos Oficiais. Então aí foi na base, aí você tinha quantos anos aí? Nós estamos falando de que idade? Eu comecei com 7, né? No futsal, no Itapajipe. E aos 10, 11, até os 12 anos eu fiquei no Clube dos Oficiais. E com 12 anos também iniciei no Bahia. Com 12 anos. Ah, então você já foi para o Bahia muito cedo, já foi com 12 anos para o Bahia. Já estava Sim, lá na. sim. Era a base do Bahia lá ou era uma escolinha ligada ao Bahia? Não, já estava na base já. Com 12 anos já estava na base já. Já. Disputando competições, né? E eu fiquei, na verdade, né, no Bahia mais de 10 anos no Bahia. Ah, bacana. E conta um pouquinho dessa história sua aí com o Bahia aí pra gente aí. Foi lá que você se Então, profissionalizou? Foi lá que você deu seu pontapé inicial como um profissional do futebol? esse clube é o clube que eu aprendi a amar, na verdade, né? É um clube que me deu tudo que eu tenho hoje, né? Sou muito grato ao Bahia, à torcida do Bahia que me abraçou com muito carinho, né? Com muito respeito. E assim, eu comecei, na verdade, lá no Bahia com 12 anos, né? Fiz minha base toda no Bahia. Eu era meio campo, né? Eu sempre falo para muitos meus atletas aí da Academia Leão Grenar, falo para eles que Hum. o importante é bom você testar outras posições também, porque assim, todos os treinadores, né, querem jogadores polivalentes, na verdade, né? Todos eles querem, aqueles Hum. que sabem jogar em todas as posições, um pouquinho de cada, pelo menos, entendeu? Então, eu fui um jogador fui um atleta assim no Bahia que
como o Marcelo Chamusca falou para mim, o professor Amadeu também. Paulinho, é muito importante isso que você faz, porque toda hora você vai estar no bolo, sempre você vai estar no bolo. E quando eu cheguei no Júnior, só tinha cara top, né? Jogador, atleta top. E aí, eu, como era lateral também, né, fui para competição em Minas Gerais, tava no banco, né, e eu podia jogar em 3 posições. E aí, com um amigo meu, que é o Marco Vinícius, que jogou no Bahia também, curso, né, entrei de lateral direito, fui muito bem, e desde aí, desse tempo aí, continuei de lateral direito até hoje. Ah, bacana. E me diz uma coisa, você ficou no Bahia até que ano? Eu fiquei no Bahia até 2006, até 2006 no Bahia, 2006. né? Isso, 2006 já começando praticamente, né, dezembro de 2006, né? Foi aí que eu pedi para ir embora, né? Hoje em dia, eu falo para algumas pessoas, não tenho problema em falar isso, né? Eu me arrependo de ter falado, de ter pedido para ir embora do Bahia, né? Que eu tinha mais 3 anos de contrato e eu tinha pedido para ir embora, né? É, não tive, assim, até, apesar de meus pais falarem, Paulinho, não vá, fique mais um tempo aqui, cabeça fria, e assim, o Bahia estava passando um momento muito difícil, né? O que o Vitória está passando hoje, na verdade, né, é o que o Bahia passou naquele tempo, entendeu? A gente Sim. estava na segunda divisão e aí caindo para a terceira, né? E aí logo depois, 2003, né? 2003, Paulinho? 2003 eu estava na primeira divisão, né? Joguei ainda e aí a gente caímos. Quando foi em 2004, né, fizemos um time praticamente com 9 jogadores de base, né? 9 Sim. titulares, entendeu? Que eu acho que até hoje o Bahia nunca vai fazer isso. Nunca vai achar uma base tão boa que não é da gente. E Que aí, bom. como em 2004 só subiam 2 times, né? E aí o Bahia acabou não subindo, né? Ficamos em terceiro. E aí não subimos para a primeira divisão, né? Em 2004, em 2005 continuamos na segunda e caímos para a terceira divisão, cara. E aí foi aí que eu pedi para ir embora, né? Aí eu fui para Portugal. Então você teve a oportunidade, você saiu do Bahia, você foi jogar na Europa, que é mais um Isso. sonho de toda a garotada hoje no Brasil, quando falam em se tornar jogador de futebol, mesmo antes de pensar em jogar em algum clube aqui no Brasil, já vem na cabeça o sonho de jogar na Europa. Então você saiu do Bahia, foi direto para onde em Portugal? Na verdade, eu tive o prazer também, né? De ir para o Vitória de Setúbal, né? Sim. Eu fui para lá e tive a felicidade também no primeiro ano, Anderson, fui campeão lá pelo Vitória contra o Sporting de Lisboa, né? Que coisa boa, Então, né? assim, Já nossa, estrear, já estrear sendo assim sendo, vitorioso, sendo campeão, né? Bom demais, né? né? E de lá eu fiquei 1 ano e meio praticamente no Setúbal, no Vitória de Setúbal, e depois eu fui para o Trofense, também primeira divisão, é um clube muito luxuoso, sabe? Pequeno, porém muito luxuoso, muito bom, que pagava sempre em dias ali, né? A torcida, a cidade completamente maravilhosa e assim, foi totalmente satisfatório para mim, muito bom. Além de Portugal, você jogou em mais algum lugar na Europa ou você só ficou em Portugal? Não, saindo de lá de Portugal, eu tive que, na verdade eu saí porque eu me operei do pubis, né? Foi uma fase muito ruim da minha vida, que eu tive que operar o pubis. E aí eu vim para o Bahia, fiquei um tempo aqui tratando no Bahia, né, de novo, né? Eu tive a oportunidade de renovar, de fazer outro contrato com o Bahia, mas logo depois surgiu a oportunidade de voltar para a Europa, né, que foi o Chipre. Eu fui para o Chipre, né, um país Então, muito isso aí foi próximo. 2007, foi, Paulinho? Você voltou em 2007? Isso, Você isso. saiu daqui em 2003, 2004, ficou lá até 2007, voltou? É isso? Não, eu saí em 2006 do Bahia, e aí fiquei 2007, 2008 e 2009 lá em Portugal, certo? Aí saí de lá, de Portugal, eu vim tratar aqui no Bahia, só tratei durante 4 meses e fui diretamente para Chipre depois. Foi para Chipre é um país Chipre. próximo, Sim, próximo da sim. Grécia, né? Na verdade é uma ilha, mas é uma ilha muito grande, muito, assim, é um paraíso, na verdade, né? Fica entre a Grécia e a Turquia. E eu Pô, tive a facilidade de ficar 7 anos lá. então você teve uma oportunidade aí maravilhosa, além de jogador no seu país, teve a oportunidade de conhecer outros lugares
que eu acho que é o sonho aí de toda a garotada que está aqui nos assistindo. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre isso. Mas aí de lá, você ficou lá até quando? Eu fiquei lá, na verdade, até 2017. Até 2017, né? E aí foi que eu não aguentava mais. Ó, deixa eu só ligar a luz aqui de casa, tá bom? Pra melhorar aqui. Fica à vontade aí. Pessoal, estamos batendo um papo aqui com o Paulinho Teles, jogador do Jacuipense, né? Ídolo dessa garotada aí que vem chegando aí, a garotada do Léo Grenar, a garotada aqui da Bahia que acompanha o futebol e que sonha um dia em ser jogador de futebol. E hoje nosso bate-papo é com ele, Paulinho Teles. Sim, Paulinho, então continua aí. Aí você ficou lá até 2017? Isso. E aí eu pedi pra voltar pro Brasil. Já não. Na verdade, passei depois de 10 anos fora, né? Eu não queria mais continuar e pedi pra voltar. Pedi a rescisão do contrato. Eu sabia que ia ser um tempo difícil aqui no Brasil, né? Que não, assim, querendo ou não, a gente passa um tempo sumido lá fora, né? Ainda mais num país que praticamente ninguém conhece, né? Mas, graças a Deus, já que pensa abrir as portas para mim, né? Através de Gustavo também, de Wilson, de Luciano também, Cortizo, que deu uma força muito grande, né? Enfim, tive a oportunidade de disputar o Campeonato Baiano e até hoje aqui estou aqui, muito feliz. Mérito do seu futebol, né? Porque é o seguinte, por mais que você tenha amizade, se você não tiver futebol, não vai. Entendeu? É verdade. Eu tenho muitos amigos, mas ninguém vai me botar em time nenhum, porque eu mal sei chutar bola. Então, esse mérito é todo seu aí, sem dúvida nenhuma, pelo que você fez e pelo que você faz em campo, né? Eu aproveito aqui para parabenizar aí toda a equipe do Jacuipense pelo trabalho não só seu, mas de toda a equipe, de gestores, de jogadores, por estar fazendo um trabalho assim maravilhoso, tá levando o futebol baiano, né, a lugares assim, em um formato que ainda até então não tinha se visto, porque fala-se muito da Bahia, fala do Bahia e fala do Vitória. Então hoje você bater papo com uma criança que fala, eu quero ser jogador do Jacuipense, isso é uma coisa assim maravilhosa. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Assim, e estar podendo ajudar essas crianças, para mim, é melhor ainda, sabe? A satisfação, cara, é muito grande, muito bom. Então, tipo assim, poder ajudar essas crianças a falar, né? E elas verem que não é fácil, não é fácil você chegar a ser um jogador profissional. Vocês podem, eu falo sempre para eles, podem até chegar, mas você se manter é muito difícil, é muito difícil. O caminho é longo, né, Paulinho? Sim, sim, sim. E muito árduo, viu? Eu tenho acompanhado aí alguns campeonatos e tive a oportunidade de encontrá-lo lá no Gianardi. Não lembro se foi o Red Ball Cup que estava tendo, né? E eu vi o carinho que vocês têm com essa garotada. Você acredita que hoje o acompanhamento, a facilidade ajuda mais? Que eu não sei se você teve esse mesmo acompanhamento na sua época de menino, que os pais dão hoje para os filhos, né? As escolinhas buscando encontrar um talento. Como é que você vê isso, Paulinho, em relação a você, criança, ontem, e vendo as crianças hoje buscando o sonho que você realizou? Então, a garotada tem você como ídolo. Ou seja, elas sonham um dia ser jogador de futebol e você é o espelho delas, né? Como é que hoje você está ali, vendo essas crianças sonhando um sonho que um dia você teve? É verdade. Tudo que você falou aí eu posso falar assim com prioridade, né? Antes de tudo, quero mandar um abraço para Petros aí, que tá vendo aí, Davi Caiado aí, tá mandando aqui, fala do teu peixe, por favor. Meu grande amigo, um grande amigo que eu fiz lá em Portugal, né, o Davi. Um abraço, Cauê, também, a todos vocês que estão assistindo a nossa live aí, de cara com craque. Então, assim, eu sempre falo para os pais, né, que é muito importante, cara, antes de tudo, de você falar, você dá o exemplo, certo? E assim, eu fico muito feliz de ser exemplos para essa garotada. Lógico que eu não sou aquele jogador, aquele atleta de futebol famoso, né, que está no São Paulo, Flamengo, mas assim, eu creio que você incentivando eles, né, na prática, é muito bom também, entendeu? Ainda tendo a referência, tipo assim, que eu joguei no Bahia, hoje em dia estou num clube muito bom também da Bahia, que é o Jacuipense, que eu tenho certeza que será um grande clube, viu? Pode anotar aí. Já é, né? Eu posso até dizer que já é.
né? Cauê, um abraço. Enfim, e assim, eu falo sempre para os pais, né, que tem que ter muito cuidado com o que fala, né? Tem hora para tudo, né? O momento deles vão chegar, entendeu? Tem muitos pais, na verdade, que exigem muito dos filhos, né? E também dos professores também, né? E nesse campeonato, na verdade, nesses campeonatos, o importante é lógico que todo mundo quer ganhar, mas o Sim. importante é você estar disputando, ganhando experiência, né? Como eu falei, a Academia Não Engrenar, a gente, na verdade, a gente prepara o jogador, prepara o atleta, né? Porque eu sempre falo para eles, o jogador é diferente do atleta. Atleta é aquele profissional, né? Aquele que eu falo muito para minha mãe, para todos, né? Para os meninos também. Eu falo, eu sempre fui profissional na minha vida, desde os 12 anos, porque eu sabia o que eu queria, eu me preparava, eu respeitava o limite do meu corpo, entendeu? Não era de sair, nunca fui de beber. Então, eu sempre falo atleta profissional, né? Mesmo criança, ele pode ser um atleta profissional, Já, já, porque, já ser profissional. Começa desde entendeu? cedo. Começa Paulinho, cedo, pô, porque o exemplo arrasta, entendeu? Eu falo muito para eles isso. você é Enfim, exemplo. É por isso que você vem arrastando aí essa turma que vem chegando aí, a base da Bahia chegando aí forte. Aproveitar e mandar um abraço aqui para nosso amigo Marcos Bahia do Gama, que está presente aqui na live aqui. Já mandou um abraço para você e disse que tem uma pergunta. Manda aí que daqui a pouquinho a gente faz essa pergunta a Paulinho. Mas, Paulinho, ainda falando de sonho aí dessa garotada, até porque essa live a gente está fazendo aqui é mais voltada para eles, eu lhe pergunto o uhum. seguinte: um dia você esteve no lugar dessa garotada toda e teve um sonho, e você conseguiu realizar esse sonho, joga profissionalmente hoje na Bahia, passou pelo maior clube da Bahia, hoje no Jacuipense, um time que vem crescendo, e realizou mais um sonho que a garotada tem, que é jogar na Europa. E então, eu lhe pergunto, qual é o resumo disso tudo, de ter realizado o seu sonho? Como é que você vê isso? Como é esse filme aí na sua cabeça, naqueles momentos que está você e você mesmo? Na verdade, assim, a palavra é tipo assim, de realização, né? Eu fico muito feliz por ter conquistado tudo aquilo que eu conquistei, né? Porque assim, a gente tem aquela mania de olhar para frente, né? De querer ter aquelas coisas que nós não temos, Sim. certo? Mas muitas vezes eu olho para trás, quantos amigos meus ficaram para trás, né? Que não chegaram onde eu cheguei, entendeu? E assim, eu sempre procurei ajudar todos aqueles que estavam desempregados muitas vezes, atletas, né, amigos meus. Eu tentava, muitas vezes eu pegava e mandava um DVD, um vídeo para o presidente, né, tentava ajudar porque, assim, eu estava bem, né, estou bem hoje, assim, no Jacuipense, mas e aqueles atletas que jogaram e jogam melhor que eu e não chegaram onde eu cheguei, certo? Então, assim, tudo foi com muita humildade, sabe? Assim, cada sonho meu que eu fui colocando, cada meta, eu fui conquistando, né? Pô, eu nunca esperava de ir para a Europa e ser campeão na Europa. Um Que estádio cheio, maravilha. num estádio cheio, e assim, pô, sabe, contra um time grande, que é o Sporting de Portugal, jogando contra o Edson, né? Jogando contra o Porto, com o Hulk, Falcão, enfim. Eu fui muito realizado, sabe? Só tenho de agradecer a Deus, cara. Só Ou tenho de agradecer a seja, Deus. sonho realizado, né? Totalmente realizado. Mas assim, e logo depois já no final da minha carreira, né, que eu tô com 36 anos, né? Eu creio Tá que novo ainda. O daqui a futebol um tempo tô evoluiu, parando aí. talvez você esteja em campo aí pelo porte físico que eu vi lá. Eu fiquei até com vergonha de aparecer, que eu tomei barrigudinho. Pelo porte físico, aí você deve jogar até os 45. Oh, Deus. Mas assim, Anderson, agora o melhor sonho, na verdade, né? O maior que eu tive, muitas pessoas vão falar assim, ah, é mentira, mas foi de ter aberto a Academia Leão Grenar, sabe? De passar tudo aquilo que eu vivi, de passar para essas crianças, né? Algo diferente, entendeu? Então, Totalmente. bota um ponto aí. Então, a pergunta Uhum. que vem agora é o seguinte: como nasceu essa ideia aí do Leão Grenar? Agora sim, fala um pouquinho para a gente, aí, só para a gente ir separando. Estávamos falando aí do seu sonho, e eu já tinha essa pergunta para fazer aqui para você: é o seguinte, quando nasce o Leão Grenar e como é que Paulinho se inseriu nisso aí? Fala para a gente. Olha, desde quando eu estava já para voltar para o Brasil, né? Lá do Chipre, eu pensei, fiz assim, pô, vou montar uma academia de futebol, né? Não uma escolinha, eu pensei assim, uma academia de futebol, né? Algo diferente, algo que você
pare a todo momento, ensine o jogador a bater na bola, a dominar uma bola, mesmo sabendo que ele vai dominar errado, você para no todo treino. É uma coisa que eu sempre falei para os nossos treinadores da Leão Grenal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive uma reunião com o Bahia, né? O Bahia me chamou, na verdade, para abrir a academia do Bahia, né? Tricolor de Aço, Sim. né? E aí, foi o que o Luciano Ratinho ficou sabendo, né? E como ele é meio maluco, né? Ele, Paulinho, não, você vai abrir comigo. Você vai abrir comigo. Aí eu falei, pô, você tá mandando, então tudo bem. E aí eu tive a felicidade de abrir a Academia Leão Grená com o Luciano, né? Um grande parceiro meu, um grande sócio, né? E, na verdade, eu ganhei um pai, né? Que ele é muito mais velho que eu, né? Não vou dizer irmão, não, que ele é... E assim, tive a oportunidade e graças a Deus abrimos a Academia Leão Grená, né? Infelizmente, esse ano aconteceu o que aconteceu, nessa pandemia aí. Tínhamos grandes planos, né? Hoje em dia, temos vários jogadores aí sendo desejados por alguns clubes aí de São Paulo. Que coisa boa, coisa... Rapaz, eu estava tentando lembrar aqui que eu tive a oportunidade de bater um papo semana passada com o Luciano Cortizo e ele tinha deixado um recado para você. Se alguém que estava lá na live tiver aí, eu não sei se foi o seguinte, que você parece que era freguês dele, do futebol, alguma coisa assim do tipo. É isso? Rapaz, ele tem uma certa qualidade. Aquela direitinha dele é muito boa, viu? Muito boa. Ele deixou um recado aí para você, isso que você era freguês dele. Alguma coisa assim. Eu não me recordo muito bem. Mas de lá para cá, eu já virei. Eu virei o jogo. Ah, é? Já evoluiu. Eu falei para ele que ele é time pequeno agora. Mas deixa eu te falar. Então, como os sonhos se renovam, nasce um novo sonho aí, que é o sonho da Academia Leão Grená, onde você não só acaba realizando mais um sonho, hoje, de além de ser jogador ainda atuante, ter uma academia de futebol e poder oportunizar essa garotada aí de uma forma mais completa, passando para eles hoje tudo que você viveu. Ou seja, você viveu ali cada momento, cada detalhe, então você conhece muito de perto. E como é que vem aí o Leão Grená? Fala um pouquinho do Leão Grená para a gente. Olha, dentro disso tudo aí que você falou, infelizmente, né, eu ainda não estou tendo como estar todos os dias, no caso, né, treinando os meninos, os garotos ainda, porque eu ainda jogo futebol, certo? Tem que estar treinando todos os dias no Jacuipense e muitas vezes atrapalha, no caso, não dá para eu ir para o treino, olhar os treinos dos meninos, né? E sempre quando dá, eu vou lá, fico com os professores, rodo um pouco no campo lá para ver como é que tá os treinos, né? Mas é assim, a Academia Leão Grená, esse ano, nós íamos disputar muitos campeonatos, né? Muitos campeonatos. Infelizmente, como eu falei, teve essa pandemia aí, mas eu creio que logo que voltar, a Academia Leão Grená vai voltar muito forte, né? Estamos com várias coisas muito boas aí para os alunos, né? Várias surpresas aí que muitos vão perguntar para mim aqui no privado, mas não vou falar. Eu vou roubar até uma frase aí que você falou, é o seguinte: embora você não tenha estado presente o tempo todo, eu vou usar uma frase sua aí, que é o seguinte: o exemplo arrasta. Então, talvez você não esteja presente ali fisicamente, mas o fato de você ser a pessoa que está à frente do Leão Grená, você é um exemplo para a garotada. Então, isso tem uma importância, assim, fantástica. Então, indiretamente, é como se você estivesse lá todos os dias, porque você é o espelho para essa garotada. E eu venho vendo aí, acompanhando aí alguns campeonatos, eu tive em Maceió, tive alguns campeonatos que teve aqui em Salvador, e o Leão Grená já chegou assim, já chegou elevando aí um bocado de prêmios aí, em umas colocações assim, fantásticas, e tudo isso com muito pouco tempo. Sinal de que você está fazendo aí um trabalho brilhante. Sim, assim, é aquilo que eu falo, eu não estou totalmente, né, todos os dias no treinamento, mas a qualidade, né, que os treinadores, né, os professores colocam é importantíssima. Então, eu tenho certeza, assim como eu, como o Luciano, sabe que a academia, quando nós não vamos, né, todos os dias na academia, tem o Diego, tem o Vinícius, né, tem o Vitor,
tem o Felipe. Então, tem muitos professores que estão totalmente capacitados para dar bons treinos, entendeu, Anderson? Uhum. Muitas vezes, voltando ao assunto, né, que eu não tinha terminado, nos campeonatos, a Academia Langrenar muitas vezes chegou em primeiro, e outras Sim. vezes em segundo e terceiro, né? E muitos pais, às vezes, falava assim, Paulinho, a Academia Langrenar tem condições de chegar todo jogo, todo campeonato na final. Mas só que, como foi o primeiro ano da Academia Langrenar, nós queríamos, né, disponibilizar para que todos os atletas, não só aqueles que têm condições de estar na seleção, né, da Academia Langrenar, mas aqueles também que participam com a gente de ter a oportunidade de disputar um campeonato, entendeu? E muitas vezes nós mesclamos os melhores jogadores com aquele também que não joga muito bem, mas que quer participar, entendeu? Que tem muitos pais que às vezes que pagam, que quer que os filhos participem, entendeu? Eu vou até lhe fazer uma pergunta sobre isso, Paulinho. Como é que você consegue lidar com os pais de atletas que não são relacionados para essas competições? Porque assim, às vezes você tem lá, não sei exatamente quantos atletas você tem, mas vamos criar um número aqui, que você tenha 50, um número fictício, e aí você vai levar 11 ou 20, 22, e os que não vão, como é que você lida com isso em relação aos pais? Porque todo pai acha o seguinte, meu filho é o melhor jogador do mundo. Né? É Como é que verdade. você administra isso? Olha, realmente é uma coisa que deixa a gente um pouco estressado, assim, na verdade, né? Um pouco tenso, né? Ainda mais os coordenadores, né? Os professores que pega mais para ele, né? Os pais chegam para mim, Paulinho, mas meu filho joga isso, isso, joga em tal posição, ou então não foi relacionado. E eu falei para eles, esse ano vai ser assim, vai ser um ano mais complicado, né? Porque tem muitos jogadores com muitas qualidades, né? Com mais qualidades às vezes, que está chegando para a Academia Leão Grenar, né? E esse ano vai ser realmente só aqueles jogadores que têm mais qualidade para disputar um campeonato com nível maior. Esse ano disputamos também, fomos para Maceió, certo? Academia Leão Grenar. Não chegamos a ganhar troféus, né? Mas só que a Academia Leão Grenar foi muito bem. Disputou muito, inclusive foi elogiada por todos lá. Eu Né? tive lá presente e pude testemunhar. Jogaram muito. Principalmente a organização, né? A organização, o cuidado que a gente tem com os alunos, né? Hotel 5 estrelas, Sim. o ônibus lotado da Leão Grenar, Ou né? seja, É assim, a mas garotada já vive como jogador de futebol. Porque foi a exatamente é isso. impressão que eu tive quando eu vi lá, foi essa. Ou seja, eles já são. A diferença é que o patrocinador é o pai, né? Mas já vivem como vive um jogador de futebol. Exatamente, mas é essa experiência que a gente quer passar para eles, entendeu? E eu falo muito para os pais, o importante não é ganhar agora, né? É preparar o seu filho para ganhar experiência. Cada experiência, né, lá na frente vai valer a pena. Eu falo para eles, podem ter certeza. Mesma coisa de posição. Muitos pais falam, meu filho joga em tal posição melhor. É o que o senhor está falando, mas a gente está vendo aqui, a gente sabe que certa qualidade, né, com muita qualidade, ele pode jogar de lateral esquerdo. Ah, meu filho é meio campo pela esquerda, meia esquerda. Eu falei, não, seu filho joga muito bem de lateral esquerdo, porque eu estou vendo ele. Entendeu? E muitos pais pensam, e aí, às vezes o menino vai para o campo, ou então a vida toda dele pensa assim, não, sou meio campo, sou meio campo, sou meio campo. Eu mesmo comecei de meio campo e acabei na lateral direita. Entendeu? E isso aí pode privar o menino e pode prejudicar os atletas a conseguirem, né, alcançar o seu alvo, que é ser um atleta profissional. Paulinho, eu não ia nem me fazer essa pergunta, porque essa pergunta já está tão batida nas minhas lives aí que eu pergunto, mas acaba que a gente acaba conversando e não tem para onde correr, eu não consigo fugir dela. Pode Os perguntar. pais atrapalham ou ajudam, Paulinho? Olha, pode falar um percentual? Manda. 65% ou 70% às vezes atrapalha. Atrapalha, porque assim... E qual é a dica do craque que você dá? Qual é o conselho que você dá para esses pais de atletas? Que conselho você deixa aí? Porque assim, lá dentro de campo, quem manda é o professor, é o treinador, certo? E assim, eu falo, ó, você tem que olhar e respeitar o seu professor, o que o professor está falando. O que seu pai está falando é do campo, do alambrado para fora. Para fora. Certo?
para fora. Porque muitas vezes, tipo assim, vamos supor, o pai tem um preparador físico de goleiro e tem o pai do goleiro e tem um pênalti. E aí o jogador bota a bola no chão e pelo posicionamento do corpo, muitas vezes o treinador de goleiro já sabe em que canto ele vai bater. E o pai fala, pula para a esquerda, e o treinador pula para a direita. E muitas vezes, e a maioria das vezes, o treinador de goleiro tem razão, entendeu? E muitas vezes os meninos obedecem os pais. Né? Gera aí gera um desconforto, né, para o treinador, gera um desconforto até para a própria criança também, na cabecinha dela. Eu devo seguir o quê? Eu faço o que meu pai pediu ou eu faço o que meu treinador está pedindo? Então fica a dica aí para os pais que estão aqui na live, que eu sei que tem muito pai aqui, já vi aqui nosso amigo Danilo, nosso amigo Peterson e outros aqui. Deixem os treinadores fazer o papel deles. Uma coisa que eu falo pra eles assim sempre, né, pros pais, assim. Ele, Paulinho, mas ano que vem a gente tem que ser campeão, tem que botar um time pra ser campeão, né? Eu falei, calma. Vai chegar o tempo do seu filho, não tem problema. Porque assim, se a gente fizer se nós fizermos tudo que os pais querem agora, quando os filhos chegarem no Jacuipense, ou no Vitória, ou no Bahia, aí o treinador vai botar, esse jogador não quero não, ele vai ficar correndo de volta ao campo, certo? Vai ficar correndo. E aí depois ele não vai estar preparado para esse momento, entendeu? Eu sempre falo para eles, seus filhos ainda vão sofrer, mas isso aí é válido para o futuro. É válido. Porque eu passei por muitas dificuldades e assim, eu tenho certeza que eles vão passar dificuldades agora, entendeu? Mas assim, é o que a gente está fazendo. E a gente tem um lema na Academia Leão Grenache e a gente fala assim, a Academia Leão Grenache é diferente. Até porque todos os profissionais que a gente coloca na Academia Leão Grenache, todos são da área. Todos realmente são profissionais. Todos estão no Jacuipense, né? Inclusive a gente chamou agora o Diego para, né, o Jacuipense aí. Espero que ele vá até para a seleção brasileira, o Diegão, nosso coordenador. Mandar um abraço para ele. Paulinho, e como é que são formadas essas equipes aí para competições? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Travou o meu também, eu sou travou de Paulinho. Quem estiver me ouvindo aí, sinaliza aí, por gentileza aí. Estou ouvindo agora. Quero saber aqui onde é. Estou te ouvindo. Estou ouvindo agora, pode falar. Estou ouvindo perfeitamente. Foi uma ligação aqui. Como é que são formadas essas equipes de competições? Olha, em relação a isso aí, nós colocamos sempre, né, à disposição do coordenador, certo? Eu e o Luciano, nós, juntamente com o Sani e a Dani, né, que é a nossa sócia também, a esposa do Luciano, nós sentamos e analisamos quais competições, né, nós vamos disputar tal mês ou tal semestre, entendeu? E as escalações, tudo, fica a comando dos treinadores. Certo. Uma outra coisa também, Paulo, que eu estive conversando, até conversei com o Luciano, é o trabalho daqueles garotos que é o seguinte, às vezes você participa de um jogo, você foi convocado para participar de uma competição, mas às vezes você fica no banco, e às vezes você não joga. E aí gera uma insatisfação do garoto e gera uma insatisfação também por parte do pai. Mas é algo que também precisa ser trabalhado. Porque a gente fala o seguinte, o profissional também existe banco. Nem todo mundo que vai para um jogo, você vai para um clássico aí, para um Bavi, por exemplo, o banco existe. Tem gente que não chega nem a entrar. Então faz parte também do futebol. Talvez naquele momento que você não entrou, porque não foi o momento oportuno. Você está em uma competição, você precisa ganhar, e o técnico lá, o treinador, achou que não era o momento. Talvez no próximo jogo você entre. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Paulinho. Olha, inclusive aconteceu nessa competição que teve no Barradão, certo? Aconteceu até com o Ian, é um atleta nosso da academia, né? Ianzinho. E aí o que aconteceu? Ele estava entrando nos jogos faltando 3 minutos, né? 5 minutos. E aí, de repente, o nosso treinador teve que viajar e eu coloquei ele no jogo mais à frente, né? Pedi para ele ficar mais centralizado, né? Praticamente em frente do goleiro, né? Na frente dos zagueiros.
E ele não era um jogador que não era muito utilizado, certo? Ele entrou no jogo, fez o gol da classificação, Pô, que entendeu? maravilha. Mas é o pai, é respeitador, o menino também foi preparado para isso. Então, assim, ficou de exemplo para todos, entendeu? É uma coisa que a gente fala esse ano, nós colocamos, assim, eu falei para os treinadores, era muito importante colocar todos para jogar, independente do resultado, certo? Muitos pais, às vezes, ficavam chateados porque queria que botasse o melhor time para jogar. Mas eu falei, não, é importante. Se seu filho fosse um menino que não jogasse muita bola e não jogasse, não entrasse em jogo, o senhor ficaria feliz? E muitos me respondiam, ah, não, Paulinho, é verdade, tem que jogar. Então, esse ano, foi muito. Eu falei para os treinadores para colocar todos os jogadores para jogar. Mas agora que a gente vai começar novas competições, né? Será seleções diferentes, com jogadores mais capacitados, entendeu? Aquele que não jogar vai ter. Como você falou, é normal, acontece de não entrar em campo. Acontece. A gente pode ficar chateado, né? Tem todo o direito, né? Porque aquele jogador que não fica chateado porque não entrou, que fica chateado, não quer Está ser jogador. acomodado, se acomodou, né? Exatamente, Talvez exatamente, não, tem que ficar talvez chateado. não queira ser jogador de futebol, ou talvez esteja ali por imposição do pai. Porque tem aquele Isso. garoto que quer ser jogador de futebol. E tem aquele garoto que o pai quer que seja jogador de futebol, né? Então Uhum. existe É, alguma diferença aí. sim, sim, exatamente. E grande diferença, né? E mesmo aqueles que não entravam, poderia não concordar, mas que eu falava para eles assim: vocês não concordam, mas treinem. Treinem forte, porque no próximo jogo a gente não sabe. O futebol gira muito rápido. Eu sempre falo para eles, entendeu? E assim, e todos, depois dessa conversa minha, todos já, sabe, todos respeitam os nossos treinadores. Dificilmente você vê um menino que é substituído, que joga a camisa no chão, que fica chateado. Dificilmente, dificilmente. Pois é, eu venho acompanhando e lá do De Cara com Craque tenho postado os garotos aí fazendo treino, mesmo nessa época agora de pandemia, você vê que eles estão focados, né? Estão ali treinando para quando ter o retorno do futebol, tá todo mundo aí em dias. E quem está no Leão Grená, principalmente, você sabe que essa garotada já está de olho lá na base do Jacuipense, né? Sim, Como é que é sim. administrar A isso aí, já oportunidade que está vocês aí. estão aí lado a lado e o sonho da garotada é estar daqui uns dias aí na base do Jacuipense, para quem sabe amanhã ou depois estar no Jacuipense. Como é que você tem feito isso aí? Grande, Ah, manda um abraço para Rafa Maia também, para Luan. Um abraço, goleirão, paredão. Grande pegador de pênalti aí, viu? seja Mas, bem-vindo aqui na nossa live. um abraço. Pode perguntar de novo aí, Anderson? Eu digo o seguinte, o Leão Eu tava Grená, lendo aqui. a garotada vem treinando aí e eu venho acompanhando até por alguns vídeos que eu venho postando aí no De Cara com Craque. Aproveitar e pedir aqui também o seguinte, quem está acompanhando a nossa live lá, segue lá também o De Cara com Craque para você ficar informado aí sobre o futebol infantil, sobre o futebol de base. A gente vem trazendo aí, incentivando essa garotada aí que vem com sonho aí de ser jogador de futebol. O Leão Grená está muito próximo aí do Jacuipense. E a garotada já treina, sonhando em um dia fazer a peneira aí para ir para a base do Jacuipense. Como é que você tem feito esse treinamento? Como é que você tem visto isso aí? Olha, é isso que tem muitos pais, às vezes, que pensam que por estar lá e o filho ter qualidade, ele pensa que vai porque vai para a Jacuipense. Não é assim, a gente sempre fala para eles, ó, vocês têm que se esforçar todos os dias, se esforcem todos os dias, né? Porque todos os dias estão sendo observados por a gente, né? Pelos professores da Jacuipense, por Luciano, por mim, entendeu? Luciano falou para mim, Paulinho, tiver algum jogador interessante, apesar de ter muitos, né? Ter muitos, mas tudo tem seu tempo, né? Pode mandar para o Jacuipense. Pode, que a gente olha lá, a gente passa um tempo também de avaliação no Jacuipense, né? Porque muitas vezes os meninos arrebentam na academia, né? E realmente tem muito futebol, mas chega na base do Jacuipense, praticamente não desenvolve o futebol que tem, entendeu? E por isso que a gente, em vez de uma semana, a gente deixa mais tempo, né? Para se adaptar. Aquele que não se adapta, volta para Leão Grená de novo, passa mais tempo treinando, né? E Se aqueles que não prepara para foram, poder voltar. exatamente. E muitos que não foram,
né? A gente está observando. A gente está observando. E não só para a Academia Leão Grenar. Até porque já mandamos 5 para o Palmeiras, certo? E o Maravilha. Palmeiras, e o Palmeiras se interessou por mais 5. Mas só que, como não tem idade ainda, né? Voltaram, foram para São Paulo, voltaram, estão sendo avaliados de novo aqui, né? A todo tempo, entendeu? E o Palmeiras veio para cá de novo, sem a gente saber. Tem mais 5 jogadores aí que está já para ir para o Palmeiras, né? Pois é, Só ao passar essa então pandemia poderia aí, dizer o seguinte, que é uma fábrica de craques. com certeza, com certeza. Fábrica de Lá na frente a gente vai ter bons frutos aí, tenho certeza. Paulinho, então, falando aí na questão de peneira, como eu estava te perguntando aí, então, pelo visto, é o seguinte, a peneira, só para a garotada que está aqui nos acompanhando entender, ela acontece todo dia. Todo dia é uma peneira, né? Você está no clube, todo dia você está sendo visto, todo dia essa peneira ela já está sendo feita, né? Sim, Porque exatamente. achar que você fez uma peneira e saiu, vamos supor, você saiu do Leão Grenar, passou para... Esquece, porque a peneira vai ser todos os dias. Com certeza, a gente tem o costume de dizer no futebol, né? A gente tem que matar o leão todo dia, todo dia. Eu me lembro que quando eu estava no Vitória, né? E assim, sempre tinha jogadores que não treinava bem às vezes, era dispensado. Era dispensado, até que chegou a minha vez. A gente chegava mal disposto lá e não treinava bem. Ó, treinador, pode ir embora. Entendeu? Por isso que quando saí do Vitória, eu botei na minha cabeça assim, Anderson. Eu vou pro Bahia e vou fazer um gol contra o Vitória e vai ser 1-0 gol meu. E dito feito. Que coisa 1-0 boa. gol meu. Tem que acreditar, né? O psicológico funciona, né? Sempre Tem que acreditar. trabalhar a mente, né? É uma coisa que eu falo, inclusive com meu primo aqui, né? Se você não confiar em você mesmo, quem vai confiar? Você tem que bater no peito e dizer assim, eu posso, eu consigo, eu vou. Aqueles que não falam isso, não tem como chegar, não tem como, entendeu? A gente tem um jogador muito interessante lá também, de todos, né? Que é o Matheus Estrela. Ele tinha um problema muito grande de timidez, de não falar. Inclusive, ele na escola ele estudava todos os dias, né? Estudava, estudava, estudava. Quando ia para a prova, não se adaptava, não sabia nada, dava um branco, entendeu? E no jogo é a mesma coisa, né? Eu levei ele para fazer a peneira na Academia Leão Grenar. Ele foi em buraquinho, foi mal demais, mas como eu sabia quem era ele, né? No outro, dei mais 2 chances para ele. E aí ele voltou e foi e arrebentou. A mãe dele conversou comigo, ó, ele tem um problema assim, assim, assado. Hoje em dia, na verdade, é uma grande referência também para a Academia Leão Grenar. É um dos que estão indo para o Palmeiras também. Só esperar a idade aí para que a gente possa levar para São Paulo. Até porque cada um tem o seu tempo, né, Paulinho? Sim, sim. Cada um tem Sim, imaginar que entendeu? mesmo tendo a idade, o tempo de todo mundo é igual, esquece, né? Uns vão amadurecer um pouco mais Exatamente. rápido, outros um Para um pouco chega mais na frente. exatamente isso que você falou. Para uns pode chegar com 14 anos, outros pode chegar com 15, outros com 16. O importante é não desistir, não desistir, não deixar dizer assim, ah, você não pode, você não vai conseguir. Não deixar ninguém falar isso para você. Você pode até ouvir, mas que saia por aqui. Eu sempre falo isso para eles. Ou seja, o primeiro a acreditar em você tem que ser você mesmo. Exatamente, exatamente. E como é que tá aí, como é que tá já os bate-papo aí da direção aí de vocês aí? Já tem uma perspectiva aí de quando voltam a treinar, quando a turminha volta a se reunir? Como é que tem sido essas conversas aí de bastidores? Olha, por mim voltava o mais rápido possível, né? Mas a gente tem que esperar, né? O nosso governo, Não né? se tem O previsão prefeito, ainda. não temos previsão. Sem previsões nenhuma, entendeu? Mas assim, a expectativa é gigante. Não vou dizer nem que é grande, gigante. Né? A saudade é imensa. Né? Eu aproveitar aqui e pedir para todos aqueles que estão seguindo a Academia Leão Grenar, de cara com craque também, né? Mandar mensagens para Diegão, né? Esses dias ele ficou de postar muitas coisas da Academia Leão Grenar, mas não pôde porque a mãe dele estava no hospital, né? Por isso passou um tempo aí offline. Mandar nossas felicitações para ele aí, dizer que Deus abençoe ele e que a gente é muito feliz por ter ele na Academia Leão Grenar. Pessoal, informar aqui o seguinte, ó.
Estou aqui de cara com craque, literalmente. Então, para você que quer fazer sua pergunta aí, algumas perguntas aqui, o pessoal me mandou no direct. Então, uma boa parte desse bate-papo meu aqui contigo e perguntas que fiz aqui no meio da nossa conversa foram coisas que já tinham me mandado. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ao craque, o momento é esse aí, tá bom? Teve um que mandou lá embaixo. Cadê? Deixa eu ver. Que eu sempre peço para deixar no finalzinho, porque a gente não consegue, se a gente for estar conversando e parando, a gente Não perde. consegue, Né? exatamente. Então, o momento, se alguém quer mandar suas perguntas, é esse aí. Deixa eu ver aqui. Um abraço para o Rafa Mares também aqui, é um Paulinho, atleta profissional nosso. exemplar, como atleta, como professor, os ensinamentos dele vêm de coração e com experiência ímpar. É um dos que falou também muito bem de você. Quem foi? Esse aí? Cadê? Foi o Rafa Maes mesmo. Rafa Maia também é um dos jogadores que na verdade, que tá para ir foi pro Palmeiras, né? E eles se interessaram bastante aí. A gente só tá esperando esse menino chegar a 14 anos aí. Que continue assim. Pois é. Levar o nome da nossa Bahia aí, né? Peterson bota aqui, Paulinho é craque demais. Esse botou aqui que ele viu jogar na Fonte. Ele viu jogar na Fonte Nova. Me xingou muito. Me xingou muito. Botou que você é conselheiro dele. Deixa eu puxar aqui, que minha tela aqui ficou meio parada aqui, viu? Tem aqui, Ian falou aqui. Para você, mas eu não vi essa pergunta aqui. Deixa eu ver se... Ian perguntou aqui, qual foi o melhor momento da sua carreira? Pois é, então é a mesma pergunta aqui de Paulinho, aqui, de Marquinhos aqui, ó. Meu velho, qual a maior alegria que você já teve no futebol? Quando foi, na verdade foram várias, né? Mas eu vou dizer aqui duas aqui. A primeira foi quando estava no Bahia, né? Jogando brasileiro. Eu estava com 70 mil torcedores na Fonte Nova, né? Na antiga Fonte Nova. E assim, eu olhei ao redor, assim, de tudo assim, né? Fui girando, olhando assim, bati assim no meu peito e disse assim: obrigado, Senhor. Cheguei. Eu consegui. Que coisa né? boa. Fiquei, assim, uma imagem que eu tenho até hoje, né? Torcida gritando meu nome ali. E a segunda foi em Portugal, quando a gente foi campeão, né? Pela Copa de Portugal, né? Eu fiquei muito feliz, né? O estádio estava cheio também. Então, foi um dos ápices da minha carreira. E o gol também do Bavi, né? 1-0 Bahia, né? Sim. Esse aí também. Não pode esquecer. Rapaz, esse aqui eu não vou ler não, viu, Paulinho? Iveson Silva, Paulinho é freguês de Ilha Amarela. Isso é uma rivalidade que a gente tem de Itapuã, né? Que é Piatão, onde eu moro, né? E Ilha Amarela, que são grandes amigos meus lá. Então, sempre no final do ano a gente faz um baba, né? É uma rivalidade muito boa, sem briga, só alegria, termina, tem carne para todo lado. Então eles ficam dizendo que tá ganhando, mas quem tá ganhando é Piatã, 2-1 pra gente, pô. E todo jogo faço gol, viu, Anderson? Todo jogo. É? Lógico que lá é jogo de atacante. Só atacante. Jogo de craques. Eu vou chegar lá para ver, viu? Vou acompanhar isso aí. Tá convidado. Vou falar pra galera te seguir lá também. Parabéns pela sua carreira aqui, meu velho. Que Jesus continue te abençoando grandemente. Marquinhos, jogador do Gama aqui, mandando aqui seus parabéns. Um salve aqui para você. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, que daqui a pouquinho a gente está encerrando aí a nossa live, que já está aí com 50 minutos. E eu quero salvar esse registro aí. Paulinho, vou lhe agradecer aqui pela sua participação. Muito bom poder ter essa oportunidade de bater um papo com você um pouco mais de perto, né? Conhecer um pouquinho da sua história, saber que você é um cara que vem incentivando aí a garotada, e a garotada tem em você um espelho para seguir esses mesmos passos seus. Meu muito obrigado. Por saber que você é uma referência, que é um trabalho que eu venho fazendo também, é tentar estar ajudando essa garotada aí. Informa que o de cara com craque, ele não tem fins lucrativos, né? Eu montei essa página porque meu garoto também joga futebol, e aí falei, pô, em vez de ficar de mão cruzada, vou tentar de uma certa forma
dar um apoio não só a ele, mas valorizar também essa garotada, que muitos talvez um dia se tornarão jogador de futebol, outros não. Às vezes, quando eu vejo as crianças jogando, eu digo o seguinte: nem todos ali serão jogadores de futebol, mas ali vai sair um médico, vai sair um advogado, vai sair um marceneiro, vai sair um mecânico, sai de tudo. O importante é que eles sejam bons cidadãos e que tenham bons relacionamentos. E o futebol permite que isso aconteça. Exatamente. Isso na verdade, é o que a gente prioriza lá na Leão Grená, né? A gente prioriza isso demais, né? O respeito aos mais velhos, né? Chegar, boa tarde, bom dia, boa noite. E nós conseguimos, até aqueles meninos que tinham certa dificuldade, né? Que nós colocamos também, disponibilizamos várias bolsas para os meninos de comunidades carentes, né? Ajudamos bastante. E assim, nós inserimos, né, no nosso contexto, para que esses meninos, né, que tinham má educação, na verdade, né, juntássemos a nós, para que eles, lá no futuro, pudessem, né, possa ser pessoas diferentes, pessoas de bem. Como você falou, um grande médico, um grande advogado, né, e assim, para agradecer também, quero agradecer a todos vocês também pela oportunidade de estar aqui falando, né, com esse canal aí que só tem a crescer, né, desejo todo o sucesso do mundo, estou aqui para ajudar, né, espero que em pouco tempo, você tenha milhares de pessoas aí no canal e que possa só cada vez mais ser abençoado aí, tá bom? Pois é, logo, logo a gente vai estar divulgando aí foto aí dos campeonatos dessa garotada aí, que volte tudo ao normal, né? Que Deus abençoe todos nós aí, não só o Brasil como o mundo, que as coisas comecem a acontecer, né? Gradativamente. Vamos nos cuidar que vai dar tudo certo. Paulinho, meu muito obrigado, mas antes de sair, um hinozinho aí para você, ó. Solta o som aí. Parabéns aí a você, parabéns aí a toda a equipe do Jacuipense, que vocês continuem aí brilhando, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo aí e continuem aí incentivando essa garotada. Meu muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Agradeço a todos vocês de novo aí. Jacuipense Série C, vamos lá, hein? Acompanhar aí Jacuipense, de cara com craque e Academia Leão Grená. Forte abraço, meu amigo. Um abraço, Deus abençoe. Pessoal, esse aí foi o nosso bate-papo aí com o Paulinho Teles, lateral direito do Jacuipense, contando um pouquinho da sua história, né? Ele que começou a sua carreira aí no Bahia, jogou no Bahia, depois foi jogar em Portugal e que vem incentivando essa garotada, hoje à frente aí do Leão Grená. Muita gente aqui participando aqui com a gente, muitos garotos aí do Leão Grená. E é isso aí, é manter o foco e seguir o caminho aí, se espelhar em um cara desse. Vi muitos elogios aqui, o que só demonstra a qualidade de Paulinho como ser humano e como jogador de futebol. Meu muito obrigado a você aí pela sua paciência e pela sua audiência. Fica com Deus. Quem ainda não está seguindo de cara com craque, quando sair, vai lá e conhece o nosso trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos.